O Corinthians arma movimento ousado nos bastidores. Atacante jovem, artilheiro e de nível internacional na mira. Negociação difícil contra a força milionária do futebol árabe. Torcida começa a sonhar com reforço que pode mudar o patamar do ataque. A diretoria vê no jogador o perfil ideal para assumir. Confira. Corinthians superou o Atlético Paranaense fora de casa na Copa do Brasil. Com o gol do atacante Gui Negão, o Corinthians conseguiu vencer o Atlético PR fora de casa pela partida de ida das quartas de final da Copa Betano do Brasil. O Timão leva vantagem para o jogo de volta. Um gol do Furacão foi anulado na partida. No segundo confronto, em casa, o Alvinegro do Parque São Jorge só precisa de um empate sem número gols para passar às semifinais do torneio. Gui Negão é ovacionado pela Fiel após decidir Atlético PR e Corinthians na Copa do Brasil. Melhor centroavante do Brasil. O atacante marcou o seu terceiro gol em 3 jogos seguidos pelo Timão no profissional. Gui Negão é muito elogiado pelo Fiel, obviamente, por ter decidido o jogo e por ter chegado ao seu terceiro gol seguido em 3 jogos pelo Alvinegro do Parque São Jorge. Gui Negão foi ovacionado pela torcida corintiana. Muitas brincadeiras foram feitas com o futebol que vem sendo apresentado pelo jovem atacante. Até uma comparação com o craque francês Mbappé foi feita. Abre aspas. Gui Big Black é o melhor centroavante do Brasil nesse exato momento. Doa em quem doer, comentou um membro da Fiel. Obrigada, meu Deus. Só o Gui Negão mesmo para salvar, publicou outro corintiano. Em bola jogada, o Gui Negão hoje em dia joga mais que o Mbappé, brincou um torcedor do Alvinegro do Parque São Jorge. Lance polêmico marca Atlético PR e Corinthians. Como um bom jogo eliminatório, Atlético e Corinthians foi marcado também por lances polêmicos, em especial um durante o segundo tempo. O atacante Benevidez chegou a empatar a partida, mas o gol foi anulado. O VAR acionou o árbitro Wilton Pereira Sampaio por conta de um toque no braço de Viveros na origem da jogada. Durante a transmissão da TV Globo, o comentarista Caio Ribeiro opinou sobre o lance e afirmou correta a anulação do tento paranaense. Clima de derby no Brasileirão Betano. O Corinthians direciona agora seu foco para o Campeonato Brasileiro Betano. No próximo domingo, 31, o time terá pela frente o clássico contra o Palmeiras, em duelo válido pela 22ª rodada. Em suma, o confronto está marcado para a Neoquímica Arena, às 18h30, de Brasília. Corinthians de Dorival tem melhora defensiva de 15,69% em relação ao trabalho de Ramon Dias em gols sofridos. Time paulista mostra evolução sob Dorival Júnior, mas números recentes ainda preocupam no Brasileirão. Corinthians encara dilema defensivo sob o comando de Dorival Júnior. O Corinthians vive um momento de instabilidade defensiva no Campeonato Brasileiro. Embora a equipe apresente evolução desde a chegada de Dorival Júnior, os números recentes mostram fragilidade no setor. Nas últimas 3 rodadas, o time foi vazado 2 vezes em cada jogo, somando 6 gols sofridos. A sequência negativa começou com a derrota para o Juventude por 2-1, em Caxias do Sul, no dia 11 de agosto. Dias depois, no dia 16, o Bahia superou o Timão em plena Neoquímica Arena, repetindo o mesmo placar. No fim de semana seguinte, diante do Vasco, o Alvinegro até venceu por 3-2, mas novamente foi vazado 2 vezes. Esse cenário expõe a principal dificuldade do Corinthians no momento. A equipe demonstra capacidade ofensiva para competir, mas ainda não consegue passar segurança defensiva, um fator que pode pesar na briga por posições mais altas na tabela. Oscilações recentes. Com o desempenho atual, já são 5 jogos seguidos em que o time não consegue sair de campo sem ser vazado. Antes de Juventude, Bahia e Vasco, Botafogo e Fortaleza também marcaram contra o Corinthians, o que reforça a preocupação com o setor defensivo. Apesar disso, a média de gols sofridos é melhor em comparação ao período com Ramon Dias. Sob o comando do argentino, a equipe foi vazada 26 vezes em 25 partidas, resultando em média de 1,04 por jogo. Com Dorival, em 22 jogos, o Timão levou 19 gols, o que reduz o índice para 0,86. Garro sofre fisicamente e Dorival Júnior explica reserva em Vasco e Corinthians. Está passando por uma situação difícil. Meio-campista entrou no decorrer da partida e participou dos gols marcados por Gui Negão e Gustavo Henrique. A surpresa na escalação ficou por conta de Rodrigo Garro começar no banco de reservas. Depois que o camisa 8 entrou, ele participou dos últimos 2 gols da equipe. Desta forma,
Dorival Júnior explicou a ausência do argentino entre os 11 iniciais. Meia passa por situação difícil. Em entrevista coletiva, o comandante corintiano disse que o próprio jogador explicou recentemente o seu problema no joelho. Desta forma, o meia precisou ser preservado, pois senão, ele correria risco de ficar fora da decisão contra o Atlético PR, pelas quartas de final da Copa Betano do Brasil, na próxima quarta-feira, 27. Abre aspas. Primeiro ponto, por essa colocação dele, de que está sentindo o joelho e não consegue fazer jogos em sequência. Segundo, ele retornou basicamente na quinta-feira aos treinamentos. Terceiro, teremos um campo muito complicado na quarta-feira, que exige demais, afirmou, lembrando que a Liga Arena possui um gramado sintético. Corinthians mira Marcos Leonardo e mantém esperança em negociação difícil com o Al Hilal. O Corinthians continua ativo nos bastidores e sonha com um reforço de impacto para o ataque. O nome que mais agrada à diretoria é Marcos Leonardo, atacante do Al Hilal, que já brilhou vestindo a camisa do Santos e hoje se consolida como um dos jovens brasileiros mais promissores atuando fora do país. A avaliação interna é de que ele reúne todas as características que faltam ao elenco atual: juventude, explosão, faro de gol e a capacidade de decidir partidas grandes. Apesar do interesse, a missão não é simples. O Al Hilal fez um investimento pesado para tirar Marcos Leonardo do futebol brasileiro. Após a lesão de uma de suas principais estrelas, o atacante ganhou ainda mais protagonismo. O clube saudita o enxerga como peça estratégica para o restante da temporada e não pretende facilitar uma possível saída. Outro obstáculo é o contrato milionário. Marcos Leonardo recebe cerca de 5 milhões de euros líquidos por temporada, além de bonificações, o que o coloca entre os brasileiros mais bem pagos fora do país. Sua transferência custou ao Alameda Hilal aproximadamente 40 milhões de euros, algo em torno de 215 milhões de reais, e a diretoria árabe não demonstra qualquer disposição em abrir mão desse investimento no curto prazo. Para o Corinthians, que ainda busca reorganizar suas finanças, entrar em uma disputa de valores dessa magnitude está fora da curva. Para que uma negociação seja possível, seria necessário um movimento ousado e criativo, fora dos padrões habituais da diretoria alvinegra. Mesmo assim, o clube mantém o nome de Marcos Leonardo no radar e não descarta trabalhar em cenários alternativos, como empréstimos ou acordos especiais. Enquanto isso, o Timão segue avaliando o mercado em busca de soluções pontuais. A comissão técnica já projeta mudanças em outras posições, como meio-campo e laterais, caso jovens talentos como Telix Torres e Léo Maná recebam propostas e deixem o elenco. O planejamento é manter cautela, sem pressa, mas atento a oportunidades que possam aparecer. O desejo, no entanto, é claro, trazer um atacante de peso que possa recolocar o Corinthians em outro patamar ofensivo. Marcos Leonardo simboliza exatamente esse perfil. Por isso, mesmo diante de tantos obstáculos, o clube mantém acesa a chama da esperança. A Fiel, por sua vez, começa a sonhar com a possibilidade de ver o ex-menino da Vila vestindo agora o preto e branco da Neoquímica Arena. E aí, fiel torcedor, você acha que o Marcos Leonardo é um bom reforço para o Corinthians atualmente? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários e comente. Vai Corinthians! Assista essa playlist das notícias do Corinthians que estou te recomendando aqui no final. Obrigado por nos assistir e até o próximo vídeo, torcedor. E só para você que ficou até o final desse vídeo, garanta agora mesmo a camisa oficial do Corinthians ou a caneca personalizada. Link na descrição do vídeo ou no comentário fixado. Não perca essa oportunidade.